noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo em ordem? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Tudo bom. Como é que tá, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Natália, boa noite. Laires, boa noite. Tudo bem? Que beleza. O pessoal está entrando. Adriano, Matheus. Bom revê-los de novo. E continuamos nesse impasse aí do nosso isolamento para evitar o aumento da curva, né? Mesmo com a saída do Mandetta e com a assunção do novo ministro da Saúde no cargo, né? Bom, é uma situação complicada. A gente tem acompanhado o que está acontecendo no mundo de maneira geral e até para tentar ficar um pouco distante dessa discussão política que houve uma politização muito grande até nos meios de comunicação. Eu estou procurando até site de fora para ver o que estão falando sobre a pandemia, né? E é uma situação que está muito delicada em alguns países mesmo, né? Então a gente torce para que tudo isso aqui para nós, aqui no Brasil, seja superado o quanto antes, né? Porque a gente precisa voltar, obviamente, à vida normal, né? Mas a vida normal já não será tão normal, né? Será uma nova vida, né? Como todos nós sabemos. Oi, Ivone. Oi, Tatiane. Bom, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Tudo bem, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso direito do consumidor, tão querido, mas a gente tem que combinar algumas coisas, né? Eu postei uma segunda atividade para vocês fazerem, além daquela atividade de um acórdão do STJ, eu postei um segundo acórdão do STJ, também sobre direito do consumidor, e eu precisaria que vocês fizessem, então, um relatório desses dois acórdãos, fazendo uma análise comentada desses dois acórdãos, que valerá nota, né? E eu tenho aqui no calendário da Campos Sales que existe um prazo máximo para vocês entregarem a avaliação, né? Então, estou vendo aqui, no caso de vocês, como vocês são meus alunos de quintas-feiras, vocês têm até o dia 23. Então, olha quanto tempo que vocês têm, uma semana. Né? Professor, é muito pouco, professor. O professor já deram tudo da outra semana, né? Bom, como um acórdão já era para vocês terem feito, agora só falta o segundo. Ai, professor, aí não... Meu Deus. Tá, sim. Que choradeira é essa, nada, professor. Professor, vocês têm uma paixão por acórdão. Ah, mas é que essa paixão se explica, né? É a vida profissional da gente, né? Vida profissional da gente, o que é? É solução extrajudicial e solução judicial. Então, é a oportunidade que vocês têm na faculdade de mexer com os casos práticos, né? Tem essa vantagem, olha só. Mas todos os professores só deram acordo, professor. Estamos, olha, cada um com 15, 16 folhas. A gente tá que nem doido, professor. Mas fiquem tranquilos que, no meu caso, eu não exijo um número mínimo de páginas no trabalho de vocês. O que eu preciso no trabalho de vocês é que vocês, com redação própria e vocabulário jurídico, porque é um trabalho jurídico, vocês analisem o acórdão que vocês vierem a ler. Então, pouco importa se o acórdão tem 6 páginas, se tem 20 páginas. Estou chutando aqui. Se vocês fizerem uma abordagem de uma redação que tenha início, meio e fim, com raciocínio jurídico, comentando o acórdão, de forma, obviamente, que comporte, seja um comentário que comporta tudo o que foi analisado no acórdão em direito do consumidor, só em direito do consumidor. Não precisa discutir um recurso especial, essas coisas, blá, blá, mas o direito do consumidor que está tratado no acórdão. Para mim é suficiente. Então, eu acho que vocês vão gastar, a estimativa que eu tenho é que vocês vão gastar no total de redação dos dois acórdãos entre 3 e 6 folhas, no máximo, estourando. Tá? Rapaz. Professor. Oi. Então, boa noite, desculpa, Matheus. Boa noite. A P1, então, vai ser os acórdãos, no caso?
Exatamente. A nota da P1 vai ser as duas atividades. Uhum. Então beleza, só para esclarecer. Isso, Matheus, bem lembrado. É exatamente essa a ideia. Então faça uma coisa caprichada, professor, uma coisa legal. Só um minutinho, mas esse que o senhor mandou não é o da prova, né, professor? Esse seria para fazer essa atividade ou esse já é relativo à prova? Porque tem 2 acordes que o senhor postou, não foi? Então, os 2 acordos são a prova de vocês do bimestre. Tá. Professor, uma dúvida, por favor. Uhum. Os acórdãos é para fazer uma comparação com os 2 ou algo desse tipo? Ou é uma redação para cada acórdão? É uma redação para cada acórdão. E aí vocês mandam no mesmo documento para mim. O que eu vou pedir que vocês façam? É uma redação de cada acórdão, até mesmo porque os acórdãos são temas totalmente diferentes. O primeiro acórdão é sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para a pessoa jurídica, que a gente até debateu presencialmente essa matéria. O segundo acórdão, que eu postei hoje, já é um acórdão diferente, que fala sobre responsabilidades pelo vício e trabalha com o ônus da prova, que é o tema que a gente vai dar hoje. E aí, professor, só mais uma dúvida aqui. Uhum. Aquele acórdão que já foi entregue, eu tenho que colocar de novo nessa atividade com esse acórdão que eu vou analisar agora? Ou o que já está entregue, só protocolo agora desse acórdão? Eu gostaria, por uma questão de segurança, e vou explicar por quê, que a gente fizesse um acordo da seguinte forma, que vocês pegassem o material do primeiro acórdão e colocassem no mesmo documento do segundo acórdão. E que vocês postassem na plataforma Campus Sales novamente. E que vocês mandassem todos, por meio do representante de sala, para o meu e-mail os trabalhos. Explico por quê. Tá? Seguro morreu de velho. Né? O que acontece? A plataforma da Campus Sales, ela foi montada, como de qualquer outra faculdade, para atender cursos à distância. Ela não foi montada como de nenhuma outra universidade foi para atender os cursos presenciais. De repente, a gente tem um surto como esse da pandemia, em que ocorre o isolamento em todas as faculdades, todas as instituições do Brasil. E na Campus Sales, propriamente dito, nós temos todos os cursos presenciais dela. Não é apenas a turma de vocês do direito, não é apenas a turma de vocês com todos os professores de vocês de direito, não são apenas todas as turmas de direito, mas todas as turmas de todos os cursos da Campus Sales estão na plataforma. O que acontece para quem manja um pouco de sistema de informação? Se a plataforma não é compatível com o tamanho de cargas e de uploads, isto é, de envios de documentos para a plataforma, é possível que haja um erro de transmissão de dados. Vocês concordam? E isso é uma coisa que pode existir sim, quando não tem um sistema preparado para isso. Então, o sistema da Campus Sales, ele é preparado para atender os cursos à distância e para atender uma disciplina por semestre do presencial. E vocês não imaginam a adaptação que tem que ser feita no sistema tecnológico, na plataforma, para fazer girar essa disciplina de EAD para o presencial. Agora nós estamos com todas as disciplinas presenciais em EAD de repente, sem que a instituição tenha feito um planejamento com tempo para isso. Então, o que acontece? Eu sugiro, para que não haja um problema de não tenho a nota por quê? Ué, não está aparecendo na plataforma o teu trabalho. Mas por que não está aparecendo o trabalho na plataforma? Aí são os problemas de erros de transmissão de dados. Então eu sugiro que, para se evitar isso, que vocês mandem também para o representante, que é o Anderson, para que ele consolide isso numa pasta no e-mail dele e mande tudo para mim. É o Edson. É o Edson. É o Edson. É o Edson, aliás, desculpa, o Edson. É que o Anderson é da São Judas, estava conversando com ele há poucos minutos atrás. Então, eu sugiro isso para quê? Para evitar esse aborrecimento. Pô, cadê a minha avaliação? Senise, a minha avaliação. Aí vou ver na plataforma, não tem avaliação sua aqui aqui na plataforma do professor. Ué, mas não tem por quê? Olha, não sei, o teu trabalho não está aqui. Não, mas eu postei o trabalho. E aí fica aquela complicação de você ter que printar a tela para mandar a tela para mim, para que eu possa acionar o TI, para o TI levantar o trabalho. Então, para a gente evitar esse tipo de aborrecimento,
porque é uma coisa que pode vir a acontecer, pode ser que não aconteça. Se não acontecer, melhor. Mas se acontecer, pelo menos a gente tem o backup, que é essa consolidação dos arquivos de vocês numa pasta que o Edson vai encaminhar. Entenderam o que eu estou propondo? Eu estou pensando numa segurança para todos nós. Tá certo, tá certo. Tá? Então eu vou compilar os dois e mandar junto e também encaminhar para o Edson. Isso, o professor. Por favor. Oi. Então a nota vai ser composta pelo aquele primeiro trabalho, esses 2 acordos? É isso? Primeiro trabalho, essa é a mais nota o segundo. É isso, é o primeiro trabalho que vocês já fizeram, mais esse segundo que eu acabei de postar hoje. Tá. E esse segundo, ele são 2 acordos, né? É isso? Um só. Vocês já fizeram um acórdão. Agora só tem mais um lá. Não tem. Não, tem 2. Não, os 2 que tem o primeiro, que é o que vocês já fizeram, e o segundo que eu postei hoje. Então só tem 2 acordos. O que a Ivone está tentando falar, professor, é porque lá no AVA estão aparecendo 2 links. Eu não sei se é isso, mas eu acredito que ela professor, hoje, é um acordo. Não, os 2 links são 2 caminhos diferentes para chegar no mesmo acórdão. Entendeu? Ah, então tá. Porque eu só também tive a mesma percepção que ela, que seriam 2 acórdãos para a prova. Não. Professor, já fiquei assustada. Tanto que se vocês entrarem no AVA de novo, vocês vão encontrar um link escrito ou, aí vem o outro link. Agora eu tô isso mesmo. É isso mesmo, eu comparei agora aqui, professor. Eu comparei. Ai, que susto! É isso mesmo. Professor, olha os defeitos, graças a Deus. Suco de uva para brindar no dia de hoje. Porque o pessoal vai falar que eu tô bebendo, não é? Olha, tem uma taça de vinho aí que eu tô vendo. Tá numa taça, é vinho, não é suco de uva. Aí, ó, tá vendo? Natural. Pra não falarem que eu tô... Sei lá, que eu bebi, alguma coisa desse tipo. Tá demais, hein, Ivone? Vinho vem da uva, viu? Mete louco, não. Mete louco, essa eu não conhecia. Essa expressão, mete louco, eu não conhecia. Bom, vamos lá. Esse suco de uva é de Portugal. Sim. Bom, pessoal, vamos, então... Hoje terminar na aula de hoje os chamados direitos básicos do consumidor, porque no finalzinho da aula eu vou dar uma introdução ao estudo da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Esses estudos que vocês estão tendo, espero que estejam tendo uma boa utilidade para vocês. Eles são muito importantes mesmo para exame de ordem, se bem que muitos de vocês já fizeram exame de ordem que vocês me falaram, né? Porque essas questões, elas são normalmente objeto de exame de ordem, o que eu vou falar hoje, principalmente, né? A gente havia conversado até aqui sobre os direitos básicos do consumidor, abrangendo o inciso 1º, que trabalha com o direito à vida, saúde e segurança, portanto, trabalha com questões extrapatrimoniais, né? O inciso 3º, que trabalha com o direito à informação. A gente deu um destaque muito grande para o direito à informação na nossa aula passada, né? E também a chamada prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, que se encontra no inciso 6º. Eu gostaria de, agora, terminar o estudo dos direitos básicos me atendo fundamentalmente a 2 outros incisos. O primeiro deles é o inciso 5º, que fala da revisão judicial dos contratos de consumo. O inciso 5º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que haverá a possibilidade, sim, de ocorrer a revisão de uma cláusula que seja considerada abusiva, porque essa cláusula seria, nos termos do inciso 5º, manifestamente desproporcional e acarretaria uma onerosidade excessiva para o consumidor. Chegamos até a ler esse inciso na aula passada, se não me falha a memória, não chegamos?
É quinto, qual inciso, professor? Artigo 6º, inciso 5º. Vamos dar uma lidinha nele de novo? Vamos lá, Marcos, você que já está aí atrás do inciso. Quê? Posso cair com a internet? Você pode Vamos desligar lá para... desliga. Sexto, né? Isso. Artigo 6º, inciso 5º. Opa, sumiu sua voz. Espera aí. Pronto, pode falar. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornam excessivamente onerosas. Isso. Percebam aí vocês que o juiz tem um poder de revisão dos contratos de consumo que é diferente do poder de revisão que o juiz tem no Código Civil. Eu não vou explicar neste momento para vocês a diferença entre os dois institutos, porque eu vou falar sobre isso quando falarmos da proteção contratual, que é a matéria que nós vamos estudar depois da responsabilidade civil. Mas é muito importante vocês terem em mente que a revisão judicial de um contrato de consumo é feita de uma maneira mais facilitada do que a revisão judicial de um contrato do Código Civil. Explico já por quê quanto ao fundamento legal. O nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 5º, adota uma teoria de revisão judicial que é bastante objetivada. O nome dessa teoria é teoria da onerosidade excessiva. Tá? É uma teoria que eu vou contar para vocês com mais detalhes no momento oportuno, em que simplesmente concede ao juiz a possibilidade de rever o contrato a partir do momento em que aquilo que as partes haviam programado acaba não ocorrendo por conta de qualquer fator. E há, então, um desequilíbrio das prestações. Aquele desequilíbrio das prestações que não havia sido programado no início do contrato tem que ser reequilibrado. Então, esse desequilíbrio é que autoriza o juiz a rever judicialmente o contrato. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da onerosidade excessiva também numa live que eu vou dar para uma editora num congresso. Eu não sei se ficou para sexta-feira que vem ou outra sexta, na parte da tarde. Aí eu passo para o Edson para ele repassar para vocês, caso vocês queiram assistir, tá? Que é a questão da revisão judicial dos contratos nos tempos de pandemia, né? Que é o que a gente está vivendo. Que é uma possibilidade, sim, de ter uma revisão judicial dos contratos em tempos anormais, que não são imaginados pelas pessoas. A segunda situação, que não é a do Código de Defesa do Consumidor, que volto a insistir, o Código de Defesa do Consumidor ele é mais favorável aos consumidores, é a situação da revisão judicial dos contratos civis e dos contratos empresariais. Esta revisão judicial se encontra no Código Civil e se encontra no Código Civil nos artigos 478 a 480. A onerosidade excessiva do Código de Defesa do Consumidor está no artigo 6º, inciso 5º, que o Marcos acabou de ler para a gente. Já a revisão judicial que o Código Civil trata e que é aplicável para rever contratos civis e contratos empresariais se encontra nos artigos 478 a 480. E o fundamento dela não é a teoria objetivada da onerosidade excessiva, mas é uma outra teoria, que se chama teoria da imprevisão. Tá? Existem diferenças entre as teorias de revisão de contratos. Eu vou explicar isso para vocês quando entrarmos em produção contratual. O que é importante vocês já detectarem que o direito básico que o consumidor tem à revisão judicial do contrato de consumo teoricamente, mais fácil de ser obtido judicialmente do que a revisão judicial de um contrato civil ou de um contrato empresarial.
Tá bom? Essa é a ideia básica que eu preciso passar para vocês agora. Bom, para terminar os direitos básicos, eu queria que nós dessemos uma olhadinha num artigo que eu já me referi quando eu falei sobre o princípio da vulnerabilidade e procurei distinguir vulnerabilidade e hipossuficiência. Eu estou me referindo ao artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. É a defesa do consumidor no processo civil. Pode ler, professor? Pode ler. Esse inciso 8º é um pouquinho mais complexo, por isso que a gente vai ter que gastar um tempinho, que é o restante dessa primeira parte da aula de hoje. Então vamos lá, Marcos. Toca fogo aí. Artigo 6º, inciso 8º. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando o critério do juiz for verossímil e a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Bom, esse inciso 8º, ele é uma grande conquista do consumidor brasileiro. E não existe um inciso semelhante em nenhuma outra área do direito positivo brasileiro. Tá? Isso é muito importante frisar. Bom, em primeiro lugar, o direito básico do consumidor é o direito de facilitação de seus direitos no processo civil. Então estamos tratando aqui de questões processuais, não estamos tratando aqui do mérito da questão de direito substantivo. O que o inciso 8º aqui está protegendo é o direito processual do consumidor. Bom, primeiramente, a gente já conversou sobre isso quando falamos da política nacional, o acesso à justiça. Então o acesso à justiça tem que ser facilitado nas relações de consumo também. A facilitação dos direitos, então, processuais todos, está prevista aí no inciso 8º. Mas o inciso 8º, ele dá maior atenção para a questão da inversão do ônus da prova. E no processo civil. Então, o que vou falar agora com vocês sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova é restrito ao processo civil de consumo. Não se aplica para o processo penal de consumo e nem para o processo administrativo de consumo, tá? Ainda bem, né? Porque senão seria uma situação muito complicada, muitas vezes. Imaginem vocês uma inversão do ônus da prova em direito penal. É uma coisa que corresponde a uma ordalha medieval, né? O princípio da inocência fica jogado às traças. No processo civil, não. Nós temos essa possibilidade de inversão do ônus da prova. Para falarmos em inversão do ônus da prova, nós temos que lembrar o que fala o processo civil tradicional. A regra do processo civil tradicional é a de que o ônus da prova incumbe a quem, pessoal? O autor. A quem alega. Então, se o autor está alegando determinados fatos na petição inicial, ele tem que provar que aqueles fatos realmente ocorreram da maneira que ele articulou na petição inicial. Se o requerido na contestação alega uma versão diferente desses fatos, é ele requerido que terá que provar aqueles fatos segundo a visão que ele está alegando. Então, o ônus da prova incumbe àquele que alega. Então, se eu sou autor e alego que o meu direito de consumidor foi violado, eu tenho que provar que houve essa violação. Esse é o primeiro ponto. Essa ideia de ônus da prova, ela é muito fundamental e, infelizmente, é um pouco confundida quando falamos em alguns institutos do direito substantivo, do direito material. Vamos trabalhar com a ideia de responsabilidade civil. Quando a gente trabalha com a ideia de responsabilidade civil, a gente trabalha com a seguinte estrutura. De um lado,
o agente causador do dano. De outro lado, a vítima que sofreu o dano. O dano decorre de uma prestação que foi descumprida pelo agente. É uma prestação que é fixada pela lei ou que é fixada por um contrato. Porque a responsabilidade civil nada mais é do que uma relação jurídica obrigacional de segundo grau. Aquele que era devedor não cumpriu a prestação, se torna agente na responsabilidade civil. Aquele que era credor não teve seu crédito satisfeito, se transforma em vítima na responsabilidade civil. Percebam, então, que a responsabilidade civil nada mais é do que uma relação jurídica. Mas é uma relação jurídica que decorre muitas vezes da lei. Não decorre sempre de um acordo de declarações de vontades. E por decorrer da lei, ela muitas vezes acaba importando irresponsabilidade legal para o agente que descumpriu a obrigação que a lei exigia que ele cumprisse. Deu para acompanhar o raciocínio, pessoal? Sim? Sim, professor. Então, Sim. Vejam só a situação. Se eu sou vítima de um dano que eu sofri, seja esse dano patrimonial ou seja esse dano moral, eu vou contratar um advogado. E o advogado entrará com a petição inicial, requerendo ao juiz a condenação do agente requerido por conta do dano que eu sofri. E o juiz fixará uma indenização por danos patrimoniais puros, por danos morais puros ou por danos morais cumulados com danos patrimoniais. Eu, como vítima, eu tenho o ônus da prova daquilo que eu coloquei na petição inicial. Ou seja, eu tenho que provar, como está no chat, quem é o agente, que eu fui vítima. Tenho que provar qual é o dano que eu narrei na inicial que eu sofri. E o pior de tudo, tenho que provar a relação de causalidade, o nexo causal entre a conduta do agente e o dano que eu, vítima, tive. Nos sistemas onde a responsabilidade é objetiva, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, não existe qualquer discussão da culpa. Coloquei lá. Porque a culpa, ela não é objeto de discussão na responsabilidade objetiva, para fins de responsabilização do agente. Bom, então o que quer dizer? Eu, consumidor vítima, terei que provar no processo civil em que eu peço reparação de danos, em que eu peço indenização por danos morais, que eu fui vítima de um dano causado pela conduta do agente. Perceberam quantos elementos que eu tenho que provar? Bem, infelizmente, nós temos algumas pessoas que ainda estão muito presas a um direito da década de 60. Ou a pessoas que, infelizmente, não estudaram um pouquinho mais a fundo responsabilidade civil. O que eu vou falar aqui para vocês não tem nada a ver com posição pessoal minha. Tem a ver com aquilo que é no direito. Muita gente fala equivocadamente que obrigação de resultado é responsabilidade objetiva. Bom, para saber o que a pessoa está querendo dizer, eu tenho que relembrar para vocês o que é obrigação de resultado. E já adianto, o Código de Defesa do Consumidor não trabalha com obrigação de resultado. Só faz isso em um único dispositivo, que é a da responsabilidade civil dos profissionais liberais. Por quê? Vocês aprenderam em direito obrigacional a diferença entre obrigação de meio e obrigação de resultado. Alguém se lembra dessa tralha aqui? Dessa bagaça? A obrigação de resultado seria um serviço pré-determinado, como é que posso dizer?
Um pedreiro, por exemplo, tem que construir uma casa e tem que... Isso seria uma obrigação de resultado. A de meio seria do advogado e do médico, que ele tem que empreender todas as suas técnicas, todos os seus conhecimentos no exercício da sua profissão, mas não pode garantir o resultado final ao cliente. Muito bom, Matheus, lembrou. Então, vamos reprisar para os demais. O Matheus acertou, lembrou bem. Obrigação de meio é a obrigação que o devedor tem de agir com todo cuidado, com toda diligência, para procurar obter o resultado que é desejado pelo credor. Eu só posso falar em obrigação de meio e obrigação de resultado quando a obrigação é de fazer. A obrigação de dar coisa certa é sempre obrigação de resultado. Tá? Nas obrigações de fazer, isto é, o objeto da obrigação é a prestação de uma atividade do próprio devedor ou de um terceiro que ele contrata, é aquela distinção de obrigação de fazer fungível. Posso contratar um terceiro para fazer a prestação. Ou obrigação de fazer infungível, apenas eu posso realizar a prestação. Um exemplo, fui contratado para fazer um show e cantar. Vamos supor que eu seja um cantor profissional. Só eu posso fazer esse show. Não dá para botar uma pessoa, nem que seja um cantor mais querido pela sociedade. Não posso. É uma obrigação personalíssima. É uma obrigação intuito persone, melhor dizendo. Então, a obrigação de fazer, ela pode ser uma obrigação de meio ou de resultado. A obrigação de meio, o devedor não tem, ele não tem muitas vezes como atingir o resultado esperado. O Matheus lembrou 2 exemplos corretíssimos. O advogado não tem como garantir o ganho da causa para o seu cliente, por mais fácil que pareça a causa, porque a causa tem uma outra parte. E o juiz decidirá sobre aquilo que consta no processo com relação a ambas as partes. Também o médico não tem como prometer que vai salvar a vida de um paciente, mas tanto o advogado quanto o médico, eles têm o dever de agir com todo cuidado, com toda cautela, para conseguir satisfazer aquele resultado que as pessoas esperam. Quando o devedor tem uma obrigação de meio, ele não responde se ele não atingir o resultado esperado pelo credor. Diferentemente ocorre na obrigação de resultado. Eu relembrei para vocês que toda obrigação de dar coisa certa é uma obrigação de resultado. Então eu tenho que ter a entrega da coisa em favor do credor, daquela coisa que foi contratada. Nas obrigações de fazer, eu tenho algumas atividades que a lei exige que o resultado seja obtido. Então, foi lembrado aqui pelo Matheus a questão da empreitada. A empreitada é uma dessas atividades. Vamos falar de uma outra que vocês vão se lembrar que é exemplo muito comum do professor de graduação para o aluno. O cirurgião meramente estético, o que simplesmente é contratado para fazer uma cirurgia meramente estética. Então não é uma cirurgia reparadora, é apenas uma cirurgia de estética, como deixar o nariz menor ou mais arrebitado, como uma lipoaspiração que não seria necessária porque não se trata o caso de obesidade mórbida, mas por simplesmente que a pessoa quer aparentar uma estética melhor para os outros e assim por diante. A obrigação de resultado, ela tem um conteúdo bastante interessante. Vamos supor que eu sou o credor da obrigação de resultado. E o cirurgião plástico não deixou o meu nariz mais reto. Então ele continua sendo esse nariz italiano que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Eu posso propor a ação de responsabilidade civil demonstrando para o juiz que houve uma cirurgia que foi feita pelo agente e que o agente me causou um dano porque ele não atingiu o resultado que ele prometeu nessa cirurgia. Mas nas obrigações de resultado, eu não preciso provar a culpa do cirurgião estético.
Então, o que acontece nas obrigações de resultado? Automaticamente, há uma inversão do ônus da prova da culpa. Nas obrigações de resultado, é o agente que terá que provar que não agiu com culpa. Perceberam a diferença entre obrigação de meio e obrigação de resultado? Na obrigação de meio, se eu sou o credor, eu tenho que provar tudo. Eu tenho que provar quem é o agente, tenho que provar o dano que sofri, tenho que provar o nexo de causalidade, e tenho que provar que eu fui vítima, e tenho que provar a culpa do devedor. Nas obrigações de resultado, não. O ônus da prova da culpa é invertido por conta da existência da obrigação de resultado. Bom, no Código de Defesa do Consumidor, nós não temos discussão do ônus da prova da culpa, a não ser na responsabilidade civil dos profissionais liberais, como eu falei para vocês há pouco. Então, o que temos no Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva do fornecedor ou dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. Se eu tenho a responsabilidade objetiva, o ônus da prova continua sendo do consumidor. Não inverteu-se nada. Senão, não precisaria do inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Se toda a responsabilidade objetiva sempre importasse a inversão do ônus da prova, para que o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor? Portanto, o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor existe porque há casos em que se torna possível a inversão do ônus da prova na responsabilidade objetiva. Lembrem, o Código de Defesa do Consumidor não discute culpa do fornecedor, a não ser na responsabilidade do profissional liberal. Então, o que é que o consumidor tem que provar? Quem é o agente causador do dano? Aquele consumidor é a vítima, tem que provar o dano e tem que provar o nexo causal. A responsabilidade objetiva não inverte o ônus da prova, então. Essa é a grande falácia, esse é o grande equívoco que tem gente por aí que fala. Responsabilidade objetiva não é igual à obrigação de resultado. Na obrigação de resultado ainda se discute a culpa, mas se inverte o ônus da prova dela. Na responsabilidade objetiva, em primeiro lugar, não tem inversão do ônus da prova em regra. Em segundo lugar, não discuto culpa do agente. Então não se confunde responsabilidade objetiva e obrigação de resultado. O que o Código de Defesa do Consumidor, então, facilita o consumidor no artigo 6º, inciso 8º? Que eu vou continuar depois do intervalo, que só temos 1 minuto e meio. Já vou dar só a resposta para vocês, para não ficar truncada demais a exposição da aula de hoje. O que facilita a inversão do ônus da prova do quê? Do nexo causal. O que o Código de Defesa do Consumidor está facilitando no artigo 6º, inciso 8º, é a possibilidade do consumidor não ter que provar o nexo de causalidade. Ele só tem que provar que houve o fato danoso. E aí o fornecedor, se houver a inversão do ônus da prova, então não é sempre que ocorre. Se houver, mesmo se tratando de responsabilidade objetiva, se houver, porque responsabilidade objetiva não significa inversão do ônus da prova. Aí, se houver a inversão do ônus da prova, caberá ao fornecedor demonstrar que não há relação de causalidade entre a conduta dele e o dano sofrido pelo consumidor. Bom, nós estamos com menos de 1 minuto. Então eu vou encerrar esse primeiro tempo da live. Vou passar para o Edson o link para o nosso segundo tempo da aula de hoje e a gente volta às 8h30. E aí voltamos às 8h30 em ponto. Tá bom, pessoal? Pode ser assim? Professor, só queria verificar se o Edson está online aí, professor. Que ele parece